Consultório do Tribuna. Sempre um tema de interesse da população para a gente aprender um pouquinho. Vamos ver agora. Bem, vocês já viram muitos pombos na orla de João Pessoa. Eu vejo muito ali no Ponto Sem Réis. Vários locais, praças, tem lugares que é muito pombo, né? Segundo o que nossa produção apurou, o que não falta é gente alimentando esses pombos, esses bichinhos. E esse problema não é só da orla. O Ponto Sem Réis, como eu falei agora, tá cheio. Tem um risco, muita gente diz que o pombo é transmissor de doença, né? E a gente... Ó lá, ó eles aí, ó. Tá vendo, ó? E tem uma época que tem em quantidade maior, né? Os pombos. E a gente vai precisar entender um pouquinho, porque as pessoas às vezes comentam assuntos e a gente quer saber se é verdade, se não é, se o pombo é um transmissor de doenças sérias, se é legal alimentar o pombo. E eu tô com o doutor Fernando Chagas, que é infectologista, comigo pela internet, no Meet, e ele vai bater um papo com a gente um pouquinho, para a gente poder entender um pouquinho, doutor, sobre isso. Bom dia, muito obrigado por cedinho. Já está atendendo a nossa equipe ao vivo, doutor Fernando. Bom dia, Nilvan. Bom dia a toda a Paraíba aí que está nos acompanhando no Tribuna Livre. Pois é, Nilvan, é uma realidade mesmo. A gente até brinca em relação aos pombos, né, dizendo que eles são as ratazanas de asas. Por quê? Porque eles são capazes de transmitir doenças e doenças muito sérias. Só para você ter uma ideia, existe uma doença provocada por um fungo chamado Cryptococcus. Causa uma doença chamada neuro, porque ela causa uma meningite, neurocriptococose, que é uma meningite gravíssima. Não só isso, pode transmitir também uma bactéria chamada clamídia para os pulmões, provocando pneumonias. E até uma outra bactéria chamada salmonela, que pode causar infecções intestinais. Todas essas doenças, elas são transmitidas, elas podem ser transmitidas pelas fezes do pombo. Agora, como? Não é o pombo defecar na pessoa, Nilvan, que o cocôzinho do pombo, ao tocar com a pele, vai causar doença. Não é assim que funciona, tá? Primeiro, essas fezes, elas podem contaminar alimentos, então a pessoa se alimentar, se os fungos estão ali no ambiente, eles podem defecar e contaminar o alimento, e você, ao se alimentar, você pode infectar o seu sistema digestório. Outra coisa também é que essas fezes, quando elas caem nos lugares, elas tendem a ressecar. Então, no que elas ressecam, quando você limpa, varre, sobe o fungo, sobe a bactéria e você pode respirar esse fungo ou respirar a bactéria e aí sim eles entram nos pulmões, pode ficar durante meses ou até mesmo anos silenciosos ali no corpo da gente e quando a imunidade em algum momento cair um pouco, você se apresentar com essas doenças que são doenças gravíssimas. Doutor, tem alguma forma de, por exemplo, algum setor do poder público fazer um controle? Como é que é isso, doutor Fernando? Pois é, primeiro, uma orientação para a população em relação aos riscos, como é que diminuir os riscos dessas doenças. Sempre que o pombo fizer cocô, umas fezezinhas na pessoa, ou no carro, ou em casa, você tem que ter cuidado ao varrer essas fezes. Então é interessante que antes de varrê-la, você umedeça ela com um desinfetante, com água. Certo. Por quê? Porque ao varrer não vai subir o pó com fungo ou bactéria, certo, tá? Outra coisa, quando for limpar, se ele tiver ainda umedecido, é importante que você evite o tocar diretamente, né? Botar uma luva ou tirar com alguma pá, alguma coisa, para evitar o toque direto. E se tiver seco, não tiver como umedecer, tem que colocar máscara. Existe o controle? Sim, existem os centros de zoonose que eles controlam essas populações de pombos. Mas é uma situação que foge muito do controle, porque é um animalzinho que é bonitinho e ele tem uma capacidade muito grande de se proliferar, né? Então a gente tem que orientar as pessoas a evitarem dar alimentos aos pombos, porque eles vão se acostumar àquele ambiente, por exemplo, a sua casa, se você dá na sua casa, ali na sua praça, se você oferece na sua praça, eles vão se adaptar ali e eles vão se proliferar exatamente ali, né? Então, corre o risco de trazer para mais próximo do seu ambiente, da sua casa, do seu trabalho, esses riscos associados a esses animais que se proliferam muito rapidamente. Doutor, um alerta porque criança gosta de pombo, né? Vê numa pracinha pombo, a criança vai logo pegar o que está comendo para inventar de dar o pombo, não é isso?
Isso, exatamente. É orientar também as crianças no sentido de evitar tocar, é bonitinho, a gente olha, a gente admira, mas evitar o toque especialmente com as fezes e só reforçando. Fezes de pombo é igual a umedecer, não varrer com ela seca para não respirar fungo, tá? E também quando tiver umedecida, ou usar luva para poder limpar, ou limpar com a pá. Outra coisa importante, a limpeza, quem tem ar-condicionado em casa, a limpeza dos seus ar-condicionados com um certo tempo. Por quê? Muitas vezes os pombos, eles fazem cocôzinho ali, na caixinha do ar-condicionado, e você passa a respirar o fungo, tá? Assim como também quando eles fazem cocô na calha da casa, no telhado da casa. Então é importante limpar a calhazinha da casa também, porque aquilo ali pode transmitir, né? E, como você bem falou, orientar as crianças para não estimularem dando alimento, porque o pombo vai ficar naquele ambiente por mais tempo, ele vai se proliferar mais e vai aumentar o risco dessas doenças chegarem dentro das nossas casas. Doutor Fernando, muito obrigado pela aula aí, pelos esclarecimentos. É um tema que a gente às vezes passa despercebido, mas é real, é um risco e a gente tem que, acima de tudo, com entrevistas como essa que a gente acabou de fazer, se conscientizar dos cuidados básicos que a gente tem que tomar. Eu que agradeço essa oportunidade, Nilvanda, a gente levar essas informações para casa das pessoas, porque são situações que estão no dia a dia da gente, né? E se a gente aprende como evitar, acaba sendo uma grande prestação de serviço em saúde. Eu que agradeço demais esse momento. Uma ótima semana a você, meu amigo. Uma ótima semana a todos que estão nos assistindo. Fiquem todos com Deus. Tá aí, ó. Tá vendo? Não é brincadeira não, né? Eu tenho uma história. Quando eu era pivetezinho, eu fui para Juazeiro do Norte, com uma tia minha morava lá. Era um rapazinho já, e eu ganhei dela 2 pombinhos. Eu botei dentro de uma caixa, botei dentro do ônibus e levei pra casa, pra criar em Cajazeiros os pombos. Foi um bichinho com um pelinho bem azulzinho, pescocinho bonito, hein? E o pombo eu que limpava lá, Deus protege, né, cara? Eu fazia lá o cocôzinho, eu ia lá, limpava bem direitinho, essa fumacinha aí subia, essa poeirinha do cocô, e o cara escapa às vezes de muita coisa, né? Mas é um perigo, tem que ter cuidado, isso é muito sério. Eu vi na internet um dia um alerta de um médico sobre as doenças transmitidas pelos pombos, e é algo assim que a gente tem que ter muita preocupação em relação a isso. A praia tá cheia, né? Praças importantes aqui em João Pessoa também, muito pombo, e é preciso a gente ter cuidado conosco e ter cuidado também com as crianças em relação a isso. 7h31 na Paraíba, 7h31. Ó, nosso